Questão número 11. Em regra, o prazo para o oferecimento da representação é, letra C, decadencial de 6 meses. A gente falou isso em sala de aula, artigo 38 do Código de Processo Penal. Então, eu, Ana Flávia, fui vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, né? A Luciana me ameaçou. Eu tenho 6 meses contados do dia de conhecimento da autoria. O dia que eu fiquei sabendo que essa ameaça, ela veio da Luciana, eu vou contar 6 meses, é o prazo que eu tenho para representar contra a Luciana, ok? Então, a questão 11, letra C, artigo 38 do Código de Processo Penal. Questão número 12. Morrendo a vítima, o direito de representação, nós falamos sobre isso, poderá ser exercido pelo cônjuge, ascendentes, descendentes ou irmãos da vítima, que são aquelas pessoas do CAD, ok? Bem como companheiro. Aí na letra D não tem a expressão companheiro, mas se vocês quiserem complementar aí, isso aí está disposto lá no artigo 24, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ok? 13. A representação. Nós falamos sobre a representação, eu expliquei para vocês como que é a representação, não tem formulário próprio. A representação ela pode ser feita de forma oral, só que ela tem que ser reduzida a termo, né? Ela tem que ser colocada por escrito. Então, 13. A representação, resposta correta, letra C, não exige forma especial, podendo ser escrita ou oral, mas se feita oralmente, necessita ser reduzida a termo. Artigo 39, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ok? Questão 14. Nos crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito policial somente será iniciado. Então, nos crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito policial somente será iniciado, letra B, mediante representação do ofendido. Artigo 24 do Código de Processo Penal, ok? Questão número 15. O prazo para o oferecimento da representação é decadencial. Portanto, letra A, não se suspende, não se interrompe e não se prorroga, ok? 6 meses são 6 meses. A gente falou muito sobre isso na sala de aula, tá? Então, tá lá no artigo, para vocês fundamentar essa resposta aí da 15, vocês têm que dar uma lida no artigo 107 e no artigo 38 do Código de Processo Penal, ok? Questão 16. A representação poderá ser recebida. Então, eu, Ana Flávia, fui vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação. E eu quero representar. Eu só posso representar se eu for lá na polícia, lá na autoridade policial, no delegado, ou eu posso ir ao juiz, ou eu posso ir ao Ministério Público. Eu aposto que vocês aí responderam certo, porque vocês são muito inteligentes, né? Então, a questão 16, a resposta certa é a letra D, pela autoridade policial, pelo Ministério Público ou pelo juiz. E aonde está escrito isso, gente? Lá no artigo 39, caput, do Código de Processo Penal, ok? O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do MP ou à autoridade policial, tá? Questão 17. Na ação pública condicionada à representação, o juiz... Então, eu, Ana Flávia, fui lá e representei para o juiz. O que o juiz vai fazer? Letra A. Ele deve, após o recebimento da representação, remeter esse instrumento à autoridade policial para que instaure o inquérito. O normal que a gente vê é que a representação ela é feita direto na delegacia. Isso é o mais comum. Mas pode acontecer dela ser feita diretamente ao promotor de justiça ou ao juiz, né, ou ao poder judiciário, e este vai encaminhar essa representação para a delegacia para instaurar o inquérito, ok? Questão 18. Na ação penal pública incondicionada, o processo se inicia... Quando, gente? Que o processo inicia na ação penal pública incondicionada?
com o recebimento da denúncia, quando o juiz recebe e dá aquele despacho de recebido na denúncia. Aí sim se inicia o processo. Eu expliquei para vocês que inquérito policial não é processo, inquérito policial é procedimento administrativo. O processo mesmo, ele se inicia quando o juiz recebe a denúncia feita, proposta pelo Ministério Público, ok? Questão 19. Na ação penal pública condicionada à representação da vítima, o que é a representação ou a requisição do ministro da Justiça? São condições de procedibilidade, né? Então, a representação, ela é uma condição de procedibilidade. Então, a questão 19 é a letra C, ok? E a última, que é a 20, que fala da denúncia, né? A denúncia. Resposta correta, a letra C, deve descrever o fato criminoso para que o réu possa se defender. Vocês vão lembrar da nossa última aula que eu até narrei uma denúncia para vocês, né? Eu falei que lá em cima o Ministério Público vem fundamentando, né? Depois ele qualifica a pessoa, conta os fatos, no final ele denuncia e ainda rola as testemunhas, né? Então a denúncia, ela tem que descrever todo o fato criminoso e para quê? Para que depois o réu venha se defender desses fatos alegados pelo promotor de justiça, né? Pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. Fundamentação tá lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Pessoal, gravei esse vídeo bem rápido, tá? Eu espero melhorar, eu estou aqui aprendendo, não tenho muitas facilidades com a internet, com essa parte eletrônica, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essas questões ou em relação a outra matéria que seja, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu espero que eu tenha ajudado e espero que vocês entrem em contato comigo também. Um beijo para todo mundo, tô morrendo de saudade e até qualquer hora. Tchau!